Oi, Simone. Oi, querida, tudo bom? Tudo bem? Tudo, Bri- tudo jóia. Obrigada, né? Muito obrigada por ter aceitado vir conversar comigo sobre e com a gente, na verdade, né? Com quem vai estar também vendo a gente. Nesse momento as pessoas ainda estão chegando, mas eu estava falando que você é mãe do Henrique, de 6 anos, né? 6 anos, E 6 anos, quase 7, quase 7. quase E 7. E também primeiro setênio aí quase completando. E também odontopediatra, né? Então Uhum. eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi a tua história, né, com a disciplina positiva. Eu só um tempinho aqui porque eu fico brigando com esse microfone para não ficar Ai, raspando e fazendo barulho. Que isso eu aí também foi não sei uma como é que coisa tá o meu. Qualquer coisa, dá um grito. parece bom pra mim. As Então tá, pessoas podem nos avisar, dependendo de como elas como estiverem, estão? peço que nos avisem. Isso. Uhum. Então, Então, vamos lá. Dani, né, eu sou odontopediatra e nos conhecemos no meu consultório, né? Primeiro, antes de te conhecer como facilitadora da disciplina positiva, éramos como fono, né? Adorava teu trabalho, enfim, então a gente já tinha uma relação. E depois com o Rafa primeiro, né? Depois a Camila. E aí teve um dia lá no consultório que tu pincelou para mim que tu tava com a fono, mas que tu tava super engajada nos planos de disciplina positiva e me perguntou se eu já tinha ouvido falar. E aí eu disse que sim, que eu já tinha ouvido falar, mas que não sabia nada, né? Só falar. Mas me deixou intrigada aquilo ali, até porque eu tinha o Henrique pequeno, o Henrique tinha 2 anos e eu fui uma mãe velha, né, como a gente diz. Então a gente quer ser perfeccionista, a gente quer acertar tudo e, e a gente não acerta nada, né? Então eu fiquei intrigada e eu começando a ler, né? Ler. Eu fiz até eu fiz um curso lá na Casa Arapoti. É verdade, agora eu me Verdade. lembrei. Então, foi uma coisa assim que me deixou assim, sair de lá, eu digo, eu preciso saber disso, eu preciso saber disso, porque realmente me deixou assim, com uma luz, né? E aí eu comecei a ler o livro. Eu já comecei a aplicar, né? Porque o livro ele é muito prático, né? Mas a gente começa a aplicar no empirismo, assim, de um livro que, como foi feito para todo mundo, mas que cada um tem as suas particularidades, né? Então, aí eu comecei a ler o livro e comecei a fazer disciplina positiva aqui em casa. Assim, do livro, né? Sim. E desafiador, desafiador, bem desafiador mesmo, porque era muito diferente do que eu fazia e, e eu não era uma mãe rígida, assim. Eu não era uma mãe que batia, que botava de castigo, 10 minutos na cadeirinha, 1 minuto. Mas eu tinha algumas coisas que precisavam ser melhoradas, né? E o Henrique, ele não aceitava, talvez, assim, a forma como eu estava colocando as coisas, mesmo com 2 anos, né? Então, foi um recomeço, recomeço. Sabe que eu queria que a gente pudesse falar? Você falou, eu não era uma mãe rígida de colocar pensar na cadeirinha, essas coisas, mas tinha coisas que ele não aceitava, né? Eu Uhum. acho que é legal a gente contar os exemplos, porque eu já era a mãe rígida antes de entrar Sim. em contato com a disciplina positiva, antes de entrar em contato com a comunicação não violenta. Eu tinha uma coisa dentro de mim que era, eu preciso muito ensinar aos meus filhos o que que é certo, o que que é errado. Essa Uhum. era uma coisa, uma premissa para mim, né? Uhum. Eu Uhum. preciso educar bem essas crianças. Então, ser uma mãe permissiva era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Mas a gente acaba acreditando que existem só essas duas opções, né? Ou eu vou ser mais rígida ou eu vou ser permissiva. Então, não, eu Exatamente. quero ser uma mãe, um pai, a gente aqui em casa acabava concordando muito com isso, né? Que ensina para os filhos o que que é certo e o que que é errado. E isso foi uma tônica durante muito tempo. Quando você fala, eu não era rígida, Uhum. mas algumas coisas não dava Não certo. fluíam. É. Você pode contar Que, um pouco mais sobre sim. isso? O que eu tinha? Para ter uma ideia, quando o Henrique chegou aqui em casa, ele tinha uma tabela do Excel
onde eu tinha que anotar os cocôs, os xixis, o que ele tinha comido, o que ele não tinha comido, e assim foi. Então era uma rigidez controladora de rotina. Às 18 horas, 10 para 6, ele tem que começar a se organizar, porque ele tem que entrar no banho às 18, porque às 18h30 ele já tem que estar banhado, porque às 19 horas ele tem... E assim, né? Então era uma cobrança minha com os horários, ele era só um bebê, então, não, bebê tem que ter rotina, bebê tem que ter rotina, então ficou muito engessada a rotina do Henrique. E aí funcionava muito bem, né? Porque o bebê é tudo tranquilo. Quando ele chegou com os seus 2 anos, que ele se joga no chão e bate a cabeça e diz que não quer entrar no banho às 18 horas, começou a ficar complicado. E eu dizia, não, tem que entrar no banho, tem que entrar no banho. E eu pegava ele chorando e dizia, vamos entrar no banho. Mas eu não era rígida, sabe? Eu não era rígida. Eu só era rígida com meus horários, mas aí fica meio controverso, né? E aí eu dizia, então vamos tomar banho. E aí eu dava um banho nele, nós botava a música, nós curtíamos. Não era pesado o banho, mas o horário tinha que ser como eu queria. E aí com criança não existe isso, né? Não existe. A gente acorda, acha que vai ser assim, a gente dorme de outro jeito. Então realmente assim, a flexibilização tem que ser muito grande. E daí eu dizia, não, mas eu não posso permitir isso. Porque se hoje eu permitir isso, amanhã ele vai querer de novo, amanhã ele vai querer de novo. E aí não vai dar certo. Aí ele saiu do meu controle. Era exatamente essa a rigidez com que eu acabei o início dele assim, né? E aí teve uma situação aqui em casa, meu marido, que o André disse, chega disso. Não tem mais livrinho de anotação, não tem mais livrinho de nada. O guri é uma criança, ele não quer tomar banho, ele não vai tomar banho hoje. E tudo certo. Eu não vou conseguir. Hoje sem banho não vai dar. E aí então a gente foi disse, não tá certo. E aí que eu fui aprofundando mais, não, nós temos que ter alguma meio termo disso tudo, né? E até porque eu era muito rígida de horários e o André já era mais permissivo e nós não tava dando certo assim. E a gente tem que achar uma flexibilização. Então nesse sentido foi que a disciplina positiva me ajudou muito com o livro, porque eu passei a fazer as escolhas, aqueles errinhos, né, que a gente até estava conversando, né, que eu dizia, não, então eu vou conversar com o Henrique às 18 horas, é claro, né, se ele quer brincar mais um pouquinho ou se ele quer entrar no banho. E aí eu estava aplicando a disciplina positiva porque eu estava dando esse poder de escolha para ele limitado, mas estava dando. Aí ele, obviamente, que ele nunca queria ir para o banho, ele sempre dizia que ele queria brincar. E aí quando ele chegava a hora do banho, 10 minutos, vamos para o banho agora. Ele chorava, ele não queria, porque eu não tinha, eu só tinha dado uma escolha para ele, né? Então, aí eu comecei a ver que não, tem algo a mais que a gente tem que ver, a não ser, não é só simplesmente deixar algumas coisas ele escolher, outras não. A gente tem que ver mais o que ele sente, né? Mas eu fui levando assim, até que quando eu fiz o curso, né? Que daí eu entendi perfeitamente isso, o quanto mais profundo é a vivência, né? Que a gente fez no curso, maravilhoso. Então, eu comecei a entender que quando ele tá brincando lá, e eu tiro ele de lá, que eu tirava ele de lá, eu não tava respeitando ele. Eu tava respeitando o meu horário, das 18 horas. Então, e aí quando tu muda, e tu começa a mudar a fala, inclusive, né? Eu sei que você tá brincando, é divertido, eu imagino como tá sendo divertido, como você tá feliz com isso. Tu começa a respeitar que ele não quer, mas que ele precisa. Aí tu explica a necessidade do banho e fica mais fácil, fica mais leve. Não quer dizer que ele vai aceitar e dizer, legal, agora eu vou para o banho. Eu falo do banho porque o banho realmente foi uma coisa importante na minha vida, né? Vocês podem já podem perceber. Então, ele fica mais leve a conversa, fica menos densa, a gente vai mais feliz para o banho, sabe? Então, essa foi uma grande, assim, mudança que teve, com certeza. Você está falando de uma das ferramentas, eu acho que isso é bem interessante da gente falar. Uma das ferramentas da disciplina positiva é justamente essa, das escolhas limitadas. Né? Então, o que seria o rígido? O rígido é, você vai tomar banho agora. É a hora que eu mando e você obedece. Esse seria o rígido, né? Ou um estilo
um estilo parental, um estilo de educação mais autoritário. O permissivo seria, se você não quiser tomar banho, não toma. Pode não tomar banho nunca mais na vida e tá tudo bem, né? Uhum. Você toma banho quando você quiser. Tipo, 1 da manhã, a criança resolve que quer tomar banho. Toma Esse banho. seria o permissivo. Mas qual é o equilíbrio, né? A disciplina positiva ela nos ensina isso, a buscar esse caminho do meio. Que seria uma ferramenta que diz das escolhas limitadas. E aí a gente pode falar, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Ou você quer tomar banho agora ou antes do jantar ou depois do jantar? Ou você quer tomar banho agora ou você quer brincar mais 5 minutinhos? Quer brincar um pouquinho com a mamãe? E geralmente isso funciona muito bem. Mas o que eu vejo que você está contando agora é uma coisa muito interessante, que às vezes a gente utiliza a ferramenta, mas a base, né, os princípios que são da conexão, do respeito mútuo, não tá lá introjetado dentro da gente. No fundo, a gente quer que a criança obedeça. Obedeça. E a gente se engana porque quem tá escolhendo é sempre ela, né? Tu tá dando o poder de escolha. São duas, mas tu tá dando o poder de escolha. Então, na realidade, tu te engana que tu estás controlando ela. E na realidade, ela tá fazendo sempre as escolhas. Sem sentimento, sem absolutamente nada de... Simplesmente é 1 ou 2. Dois. Entende? Nada mais. E não só assim, que na realidade a gente falou do banho, assim, mas assim, a própria brincadeira, né? Eu me lembro assim que a gente tinha que organizar. Bom, então vai tirando tudo pra fora e dizer, agora você tem que guardar seus brinquedos, porque agora você tem que guardar seus brinquedos, porque tá tudo bagunçado. Não, vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui pra gente montar uma próxima brincadeira. Qual será a próxima brincadeira que você quer fazer? Né? Então a gente sugestiona uma escolha para ele, mas dando uma linha assim do que a gente tem que fazer, mas não precisa ser punitivo, agora tu arruma tudo que tu fez, sabe? Porque também tem outra coisa que me dei conta, a gente achava que mudando a voz, né? A gente acha que muda a voz, a gente não tá sendo mais rígido, né? Então assim, filho de querido, né? Vamos arrumar o quarto agora, sabe? Tu acha que fazendo assim tu consegue, né? E na realidade, não, a gente não tem isso. Mudar a fala não vai fazer tu ser menos ou mais rígido. Então, E as escolhas, né? Como quando a gente faz assim, dá a opção de escolha para eles, às vezes nós não sabemos muito bem a escolha que a gente quer, né? Então a gente confunde, a gente tá confuso, e é isso que eu digo que a gente, quando é mãe, a confusão, a gente nunca sabe se tu tá sempre indo para um ringue, e tu já vai com aquela coisa meio, eu vou perder, eu não vou conseguir. Eu acho que antes disso, é isso a diferença que a gente acaba tendo, né? Depois que a gente faz a disciplina positiva, a gente não vê como um ringue, sabe? Então eu acho que tudo funciona, tudo flui. É difícil chegar nesse ponto, assim, das coisas fluírem. E até hoje, né? Até hoje a gente tem problemas, né? Não é tudo maravilhoso, longe disso. Que bom, né? Que eles reivindicam, às vezes, ainda, até porque tem que ser mais desafiador. Mas eu acho que... mais ou menos, né, Dani? Então... Eu acho que bom, eu digo isso às vezes nos grupos, né? Que filho é igual videogame. Cada próxima fase, os desafios, eles mudam, né? E o que eu acho que é importante a gente saber, né? Que na disciplina positiva, a gente pode utilizar as ferramentas de uma forma manipulativa. E aí, a gente não tá de verdade fazendo uso da disciplina positiva, né? Uso. Que na verdade nem gosto muito desse, é isso, tá fazendo uso. Sendo que o convite da disciplina positiva é a gente aprender, a gente olhar de novo para aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, né? As nossas crenças, de que forma algumas coisas são interpretadas, são vistas na nossa infância, porque da onde vem isso? Eu preciso ter um controle sobre a rotina. Eu preciso ter um controle
que o meu filho vai aprender direitinho o que que é certo e o que que é errado. Lógico que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho seja um ser humano ruim. E a gente também não quer que o nosso filho não seja feliz. Mas tem uma coisa da disciplina positiva que eu acho muito bacana, que a Jane Nelson, né, ela traz. A gente quer que as crianças prosperem ou sobrevivam, né? E aí, para essas habilidades que vêm ao longo do tempo, porque a gente fala muito disso, né, Simone? Eu não sei se você lembra do primeiro encontro, quando a gente fala dos maiores desafios de comportamento dos nossos filhos. O que que mais pega? O que aperta os nossos gatilhos emocionais, né? E tem uma série de coisas que as crianças fazem que tocam na gente, porque talvez toquem na nossa criança. Na nossa criança. Uhum. Né? Eu E lembrei como a nossa agora. criança foi acolhida. Exatamente. Não, eu lembrei acho que foi no segundo encontro, que nós tínhamos que levar uma foto. Ah, sim. E eu escolhi uma foto, de botinha ortopédica, né? De vestido de pijama, com um tutu de bailarina por cima, dançando balé. Eu devia ter uns 3 anos, 4 no máximo, em cima de uma mesa, né? E eu olhava só aquela foto e... Ai, bem serelepe, que eu sou, né? E aí, então, quando eu vi, eu disse, é o Henrique. E ali parece que quebrou, assim, uma parede entre nós, no sentido assim, por que ele não pode acordar de manhã, ficar de pijama, colocar uma roupa de bailarina, eu digo, botar uma roupa de super-herói por cima do pijama e ficar o dia inteiro daquele jeito, sabe? Porque a criança é a minha criança, né? E é a criança dele. E aí parece assim que tu se torna, tu te conecta. Quando a gente se conecta, que a gente diz muito, né? Quando a gente se conecta com a nossa criança, a gente vê que o nosso filho é uma criança. A gente fala a linguagem da criança, né? Então ali eu tive uma conexão enorme com ele e eu comecei a entender que quando ele faz ele não quer alguma coisa, ele não tá me atacando, ele não tá indo contra mim, ele não quer, entende? E aí quando tu conversa com ele e diz, meu filho, mas por que você não quer? O que você tá sentindo? E aí às vezes ele vai te dizer uma coisa, não vai, eu não quero porque não quero. Não, não. Se ele não te disser nada naquele momento, é porque ele não sabe a resposta. Mas simplesmente não, porque eu não quero, é porque tu não fez conexão. Senão sempre vai ter sempre vai ter um retorno deles, assim. Eu não quero isso porque eu tenho medo, ou porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, assim, mas eu acho que primeiro tu tem que te conectar com a tua criança. E talvez agora, pensando nesse ponto, talvez foi isso que aconteceu com o livro. Que a gente lê o livro, a gente vê 1000 dicas, 1000 técnicas, vamos empregar. Mas a vivência faz a gente se conectar com a nossa criança. Faz a gente chorar, né? Bastante. Faz a gente sentir eles, sabe? Eu teve aquela vez lá que eu fui a mãe, lembra que nós ficávamos todos em pé? E tinha as crianças e nós gritávamos com as crianças. Eu tinha uma vontade de sair de lá e abraçar aquelas crianças, porque realmente tu te conectou. E quando tu te conectou, realmente aquela parede cai. Vocês dois são crianças, sabe? Foi muito legal, muito legal. Simone, eu já vou voltar para isso. A Diana Silva perguntou qual livro. É um livro de disciplina positiva. É o livro de disciplina positiva, esse aqui, amarelo. Ó. Esse aí. Esse aqui, Disciplina Positiva da Jane Nelson, tá? Depois a gente pode ficar gravada essa live, daí dá para olhar. A Simone está contando de uma vivência. Então, essas imersões, elas são todas muito vivenciais. E qual é o objetivo de todas essas vivências? Claro que numa live a gente não consegue passar isso para as pessoas, né? O que vem numa vivência. Mas todas as vivências que a gente tem são para justamente a gente conseguir ver como pais, conseguir ver como crianças em determinadas situações e conseguir, porque nem todo mundo participa de todas as vivências, mas algumas pessoas estão vendo de fora e conseguem ter uma cena daquilo que muitas vezes quando a gente está no momento desafiador com os nossos filhos, a gente não consegue ter essa clareza, a gente não consegue ter essa visão em perspectiva, né? Então são vivências que fazem com que a gente, adulto, se conecte com o que a criança pode estar sentindo.
E isso é muito interessante, porque é o que eu chamo do aprendizado que vem por dentro, né? Que passa por dentro. Que a gente de verdade sente o que pode ser que está sendo sentido naquele momento. Eu acho isso bem importante. Porque, na verdade, quando a gente fala em educação, muitas vezes a gente escuta dentro, é muito forte isso daquilo que a gente recebeu, né? Do meu filho não obedece, meu filho não escuta o que eu falo, meu filho finge de louco, né? É um dos maiores desafios que acaba tendo também, porque a criança, por que será que a criança não está sendo colaboradora com a gente? Por que será que a criança, às vezes, nega obedecer aquilo que a gente está solicitando, né? E aí Uhum. o grande exercício da disciplina positiva, além de ser esse caminho do meio, é que seja um caminho de conexão. Porque quando a gente pensa em adolescentes, muitas vezes a relação está tão desgastada por conta da infância e desse poder que os pais exercem sobre as suas crianças e pouco espaço de escuta, como você estava falando antes, né? É. Então, quando a gente pergunta e o que acontece, se conecta, né? Tem esse momento de acolhimento, em geral a criança fala com a gente, o adolescente fala com a gente o que está passando dentro dele. E às vezes a gente acha que sabe. E quando a gente pergunta, a gente percebe que a gente não sabia tanto Não assim. sabia nada. É. Exato. Então, esse espaço de escuta, esse espaço de conexão que, na minha visão, essas duas abordagens, que são a disciplina positiva e a comunicação não violenta, proporcionam que a gente aprenda a construir com os nossos filhos, né? Ou com crianças que são estudantes de onde a gente está, né? Eu sou professora, enfim, não é só com filhos, mas abre um espaço de aprendizado para a gente aprender a se conectar com eles, né? Então, acolhimento. E aí não só, né? Pai, filho e professor, mas você também estava me contando do teu trabalho como Do consultório. odontopediatra. Do consultório, eu, nesse período todo que eu atendo criança, que nem a gente estava falando, né, aos 20 anos, eu sempre fui muito amorosa, né? Beijava, abraçava e vem, me agachava no chão, e se a criança chorava, eu beijava, abraçava, porque eu estava acolhendo, eu era amorosa, e tudo certo. E a gente conseguiu o que precisava fazer, a criança chorava muito, mas eu beijava muito no final, eu dizia que eu te amo, e a gente fazia as pazes. Era assim. E ela voltava no outro dia muito feliz e tudo certo. Mas, e a coisa foi, tanto é que as pessoas gostavam, as crianças gostavam também da minha gavetinha, né? Aquela do presentinho, Sim. que essa conta bastante. Mas como... E aí teve uma situação até que a gente, pontualmente ali, que aconteceu, que caiu minha ficha também lá no consultório de que eu poderia, sim, e deveria usar a disciplina positiva lá, né? Aqui em casa a gente chama de DP, né? DP é caso de DP. E aí foi uma criança que ela tinha que fazer uma extração de um dente, ela não estava conseguindo. E ela dizia, eu não consigo. E aí a mãe e eu junto. Não, você vai conseguir, você é corajosa. E a mãe dizia, você é corajosa, você vai. Eu digo, sim, você tem coragem, nós vamos conseguir. E aí naquela hora eu pensei, não, para tudo, Simone. Tudo que ela não tem é coragem. E aquilo ali foi tomando conta dela, você tem coragem, você tem coragem, e ela não conseguia. Então, realmente, ali eu disse, não. Sentei ela na cadeira, saí do consultório, e que isso é uma coisa bem legal que a gente faz, né? Sai do ambiente do conflito, vai para um outro lugar, sabe? A gente foi na sala de espera, a gente conversou, e aí eu falei, eu sei que você tá com muito medo, a gente valida o sentimento, sei que você tá com muito medo, você não tem nada de coragem, nada, e você não precisa ter. Mas eu tô te propondo alguma coisa que eu jamais iria propor se eu soubesse que você não tem condições, né? Você tem condições e acho que nós vamos conseguir passar por cima desse teu medo junto. E aí ela me disse assim, vamos lá que eu vou conseguir, sabe? Foi uma coisa mágica, entendeu? Mas ela disse, que bom, eles veem que eu tenho medo.
Você vê que tem medo, talvez na fantasia ela vai dizer, não, ela vai fazer devagarinho, ela vai cuidar, mas ela entendeu, ela me viu que eu tenho medo. E foi lá, e a gente conseguiu, e no final ela ficou super feliz, porque ela conseguiu. Então, assim, o validar isso mudou muito. Ou precisamos fazer um procedimento. A criança não foi lá para fazer procedimento. Tá, não tem dor. Se não tem dor, beleza, podemos esperar. Ela não foi lá para fazer uma restauração, ela foi lá para a tia Simone passar um florzinho, entendeu? Então, outras vezes, o que eu faria? Não, meu amor, vai dar tudo certo. A tia Simone vai arrumar teu dentinho, vai ficar bem... Não. Eu sei que você não está pronta para isso. Você se sente bem de fazer isso hoje? Ou você gostaria que a gente viesse um outro dia? Não, eu queria fazer um outro dia. Tranquilo, vamos lá, remarcamos e pronto. E os pais ficam, vou ter que vir de novo, faz hoje. Não, a escolha foi dela, nós demos a opção. E aí vem a diferença da opção. Nós demos a opção limitada, respeitando o sentimento dela. Entende? É isso que a gente, né, Dani, a diferença que a gente tem que fazer. Tu dá a opção baseado no sentimento que ela tá sentindo, não simplesmente hoje ou amanhã, sabe? Sem conversar do que ela estava sentindo. Então, no consultório, assim, eu vou dizer que mudou, assim, desde a própria cadeira. Você tá se sentindo confortável deitado assim? Entende? Tu já começa no respeito ali, entendeu? Não, eu tô muito deitada. Não, tem que ser deitada, porque senão eu não consigo. Não, não tem que ser deitada. A gente pode começar de um jeito. A flexibilização ficou muito, muito, muito assim. O paciente quase, ele escolhe a forma do procedimento, a gente diz se pode ou não pode, respeitando sempre o que ele quer. E fica difícil a gente falar em respeito. Vamos respeitar ele. Tu tá sendo mole. Não, tá faltando. Tá amolecendo com eles estão tomando conta. Não. Quando tu justifica, e até na maioria das vezes eles então vamos fazer agora de uma vez. Eles acabam até querendo fazer. Porque eles viram que tu reparou nele, entendeu? Que ele é uma pessoa que tá ali, que tem é ele, é o dente dele, sabe? Que tá sendo respeitado, né? A Fer não sei, a Fer, deve ser Fer, pergunta sobre adolescentes. Eu já quero falar sobre isso. Mas antes eu queria dar mais complementar isso que você está falando, né? Que o que seria o permissivo, né, nesse caso? Não, você não vai tirar o seu dente, então, se você não quiser, meu filho. Ou a mãe que fala assim, não, então nós não vamos mais nessa dentista, né? Porque ela quer arrancar o dente e não é o caso de arrancar o dente, eu não quero que meu filho sofra isso. Ou o que seria o rígido? Não, precisa, faz agora que eu não quero vir de novo, né? Então isso seria o rígido. O meio termo é necessário, mas se você não estava preparado para isso hoje, é natural sentir esse medo, né? Você sente que mais uns dias para você se preparar, porque eu quero contar que a gente viveu isso com você, né? O meu filho tinha que fazer. Tinha um dentinho ali que estava muito firme e que já estava precisando, estava vindo outro, isso podia fazer com que ele saísse do lugar, enfim, tinha uma série de coisas. A gente foi para consulta e você falou que era necessário. E ele fez a pergunta, ele disse que ele não queria fazer a extração naquele dia. Mas então, ele tinha um prazo... Nós temos com combinado. Exato, tinha um prazo... Né? Que ele ia ficar mexendo no dentinho, ia ficar mexendo, fazendo a parte dele. Então, a disciplina positiva tem muito a ver com isso, com habilidades, com autorresponsabilidade, que é uma delas, com habilidade de vida. Então, você vai fazer a sua parte, você vai mexer toda hora que você lembrar. Se daqui duas semanas, agora não me lembro se era 2 semanas ou 3 semanas, o dentinho não tiver caído, você vai voltar e a gente vai fazer. Né? E aí ele, combinado, mexeu. Nem sempre é assim. Ele acabou de fazer a extração de 2 caninos, porque não tinha jeito, estava desviado os permanentes, ele precisou fazer. Mas nesse caso, ele fez e conseguiu. Ele tirou o dentinho, né? Ele próprio conseguiu aquele movimento. Então, assim, eles ficam super orgulhosos, né? Super orgulhosos. E se a gente não tivesse, e se a gente não desse essa oportunidade, ele não teria essa disposição. Então, assim, ele viu que ele é capaz.
E que talvez numa próxima Uhum. oportunidade ele não vai precisar chegar lá, ele já vai saber que tá mole, eu já vou extrair, quando eu chegar lá já extraiu. Eu acho que a gente poda muito, a gente acha que eles não são capazes. Uhum. E a disciplina, ela permite isso, né? Eles fazerem uma história deles, a gente não boicota. Eu acho que esse seria um termo, assim, a gente não poda o que eles são capazes de conseguir. É. Deixa eu ver, vamos falar um pouquinho aqui com a Fê, que falou sobre por onde começar para quem tem filho adolescente e parece que a gente já perdeu o controle. Sabe, Fê, que a Jane Nelsen, que é autora dos livros de disciplina positiva, ela conta a história dela, né, Simone? Você me ajuda aqui Sim. com isso. Ela é uma psicóloga norte-americana, Jane Nelsen está viva ainda, e ela teve 7 filhos. Ela tinha filhos adolescentes já quando ela conheceu o trabalho do Alfred Adler, que é no qual a disciplina positiva é baseada. Esse nome, disciplina positiva, quem deu foi ela, mas ela estava estudando e aí ela conheceu o trabalho do Adler e do Drycourse, que era um aluno do Adler que também contribuiu muito para essa vertente da psicologia, que é a psicologia individual do Adler. Menos conhecida no Brasil e mais conhecida nos Estados Unidos. Mas agora cada vez mais está chegando, né? Tá chegando. E a Jane Nelsen teve problemas, ela com 7 filhos, trabalhando, estudando, né? E ela fala que ela teve um adolescente, tinha uma série de questões, né? Mas é lógico que quando a gente constrói desde a infância uma base bem sedimentada em relação à educação, a gente acaba colhendo frutos lá na adolescência, mas não existe garantia. O que tem hoje é pesquisas mostrando que essa maneira de educar mais democrática, mais de poder compartilhado, digamos assim, sem esquecer que nós somos os pais, ela tem realmente efeitos bastante positivos. Mas garantia, a vida não é feita de garantias, se a gente for pensar bem, né? Mas o que acontece? Mesmo que eu não tenha feito essa base durante a infância, sempre é tempo de a gente trabalhar para se reconectar. Sempre é tempo da gente buscar, e assim, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, Fer, dizendo faz assim, faz assado. A minha dica é se informa, busca, porque tem jeito, mesmo quando é um adolescente. Né? Então, eu tenho várias pessoas que participaram dos grupos e que às vezes falavam, né, eu estava o casal fazendo e lendo, e o filho adolescente ali curioso, né, em volta deles, assim, querendo saber. E às vezes uma das participantes se irritava com algumas coisas que aconteciam, porque, gente, é natural, né? A adolescência, ela é uma fase onde tem muita coisa acontecendo no cérebro, onde muitas mudanças acontecem, onde esse ser humano vai romper com algumas coisas que ele teve da infância, vai romper com os pais para poder realmente começar o seu processo de individuação, isso é natural, e a adolescência vai até os 24 anos, né? Então, muitas coisas elas vão ficar diferentes e vão ser testadas. Mas sempre tem como a gente abrir esse espaço de conexão e espaço de escuta. E aí, uma das coisas mais importantes para mim é a questão da confiança, sabe? Porque é isso, quando a criança confia, criança e adolescente, sempre que a gente falar isso é criança barra adolescente. Quando eles confiam que a gente está querendo escutar, que a gente está querendo se conectar, que a gente quer o bem deles, né? Embora seja assim, a gente sempre sabe que os nossos pais querem o bem, mas a confiança ela está baseada em uma série de coisas, né? Em confiar que a gente pode errar e pode contar com esses adultos que são os nossos pais, né? Então tá na medida dessa conexão, o quanto eu vou mostrar quem eu sou, o quanto eu estou sendo aceito por ser quem eu sou, ou o quanto eu vou ser punido. Eu acho também, talvez, Dani, escutar mais o adolescente. Escutar. Muito. Escutar, ele precisa de escuta, o adolescente precisa muito de escuta. E quando tu parar, só tu não precisa nem concordar, nem discordar. Só tu parar e escutar o adolescente, fazer aquele nosso poderzinho, ouve e fica quieto, né? Não fala mudinho, né?
Eu acho que a gente vai ouvir muita coisa e talvez ele vai sentir essa confiança de cada vez falar mais, sem críticas, entendeu? E depois que tiver essa confiança, eles vão pedir, preciso ter uma conversinha, dá pra vir aqui, entendeu? Então eu acho que escutar. Na criança também, né? Escutar. O Henrique tem uma citação que ele fala muito aqui, que ele diz assim, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. E aí quando ele diz tem uma coisa que não sai da minha cabeça, eu digo, Henrique, o que está acontecendo? Quer conversar com a mãe? Sim. E ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele já identificou que tem alguma coisa que não sai da cabeça dele, é um problema para ele. Então, e até nessa época que a gente está vivendo, assim, eu agradeço, né? Porque tá muito mais fácil fazendo a disciplina positiva aqui em casa, sem sombra de dúvida, assim, porque senão nós estaríamos se matando todo mundo, né? Então, eu acho que é escuta, filtra e depois tu analisa o que vai fazer ou não, né? E o foco em soluções, né, Em soluções. A disciplina positiva, ela nos ajuda a entender que a gente, adulto, não precisa ter todas as respostas. Quando a gente se abre para essa escuta, se abre para olhar para esses problemas, às vezes a gente ajuda a criança e o adolescente a pensarem nessas soluções por eles mesmos. Pensei agora no adolescente uma outra que eu acabo usando muito lá no consultório, que é disso. Tu não vê só o final, né? O adolescente, às vezes, ele tá chateado porque ele perdeu um gol. Porque é assim, né? Uma coisa, às vezes, pequena, para eles é uma coisa muito grande. E aí a gente começa, não dá bola. Próxima vez tu vai ganhar. Não. Filho, você tá chateado porque perdeste um gol? Vamos pensar em todo o campeonato, o que foi que aconteceu. E aí tu começa a construir que não é só um gol. Ele fez 3 gols lá no primeiro. Lembra que foi você que fez o lance no segundo? Aquela autoestima dele que tá lá embaixo, porque ele não fez um gol, ele fortalece novamente, ele se lembra, é verdade, eu fiz isso. Então, no próximo, o que tu acha que tu pode aproveitar desses 7 jogos que a gente pensou e para melhorar? É isso, sabe? Não focar só no sentimento de agora. O adolescente, ele precisa muito de uma construção, porque eles têm, né, essa tendência de eu sou ruim, eu sou péssimo, isso e aquilo, né? E é do ser humano. Simone, isso vem muito por causa da educação punitiva. A gente que foi muito punido e quando tem essa base, e tem essa base em uma série de instituições, não é só na instituição família, né? Não. Então, quando a gente tem muito essa questão do erro como algo a ser punido, a gente tem uma tendência a olhar só para coisa ruim. Eu fiz 10 coisas maravilhosas e uma coisa ruim. Aonde que eu vou ficar batendo a minha cabeça? No erro. Porque é como se o erro não tivesse espaço para ser, né? Então, esse também é um dos princípios que a gente tem da disciplina positiva, que o erro, ele é parte. Você falou como uma condição de ver o todo, que é muito legal, né? E além disso, né, nesse exemplo que você deu do futebol, é esse, que além de ver o todo, gente, falhar é do humano. Deu. Nossa, e isso é oportunidade, né? Olha só, mais uma Fê, a Fernanda Padilha aqui, queridona, falou: a CNV pode ser considerada uma ferramenta para a disciplina positiva por levar em conta também o sentimento da criança, ao mesmo tempo que identifica que é preciso fazer no momento. Fê, para mim a CNV e a disciplina positiva são abordagens, não uma ferramenta da outra, mas elas são abordagens de muita afinidade, né? Então, a CNV, ela conversa muito com a disciplina positiva, né? Por falar de sentimentos e necessidades. Na minha vivência, eu conheci primeiro a CNV e depois a disciplina positiva. Na minha experiência, a disciplina positiva me ajudou com práticas que me ajudam a colocar na vida de uma forma mais fácil, né? Como se fosse uma ponte, a filosofia da CNV. Principalmente com crianças e adolescentes. Tem ferramentas que ajudam a gente a fazer essa conexão das filosofias, né? Agora a Simone está lendo o livro da CNV, né, Simone? Pois é, para mim veio ao contrário, né? Eu fiz a disciplina positiva e agora eu tô engajada na CNV. E realmente, assim, elas são ligadas, mas são diferentes, mas eu já tô colocando algumas coisas.
uma facilita a outra, eu acho. Mas assim, não elas como se fortalecem. ferramenta. Se fortalecem, isso mesmo. Olha só, tem a Diana. Acho que a gente vai ouvindo as pessoas, porque eu convidei as pessoas a interagirem e eu acho uma delícia. Claro. Eu quero agradecer muito quem está entrando, quem está interagindo. A Diana trouxe uma questão aqui, que é: minha terapeuta diz que preciso colocar limites, pois lido muito de igual e falo muito, explico muito. Ela diz que quando minha filha fica retrucando, que eu devo dizer: chega, cala a boca. Muito forte, não? Simone, você quer começar respondendo? Você quer que eu comece? Eu acho assim, quando a gente está falando, a gente tem que ser claro. Então, às vezes a gente começa e não repetitivo, massacrando. Olha, você não fez o seu... Você tá jogando videogame, sai do videogame, não pode jogar videogame, faz uma hora que tá jogando... Ontem você também jogou uma hora de videogame e você tá todos os dias jogando videogame e tá cansado. Isso vai acabar, você vai ficar estressado. E a gente fica ali, sabe? Talvez o falar demais, tu tem que ser mais objetivo e sem massacre, pra mim. Filho, faz quanto tempo você tá jogando videogame? Ah, eu tô jogando há uma hora. O que você acha? Você já não acha que isso é o suficiente? Entendeu? Aí volta aquilo. Ele talvez vai dizer, não, não é. Aí eu digo sempre que ele diz assim, pois é, meu filho, mas eu acho que uma hora é o suficiente de videogame por hoje. Acho que nós podemos desligar e fazer alguma coisa. Tu dá a tua opinião já dizendo, não, o que é certo. Também a gente não pode dizer, então fica 3 horas jogando. Mas a gente tem que ser claro com ele do que tá certo, do que tá errado. E às vezes a gente fica repetindo, e uma chata, né? E vai pra frente, e tu não conclui com nada. E a pessoa diz, mas eu não quero, não sei o quê. Não, a gente já decidiu, vamos desligar o videogame, eu já te justifiquei, você já entendeu, e deu. Não precisa cala a boca e fica quieta e para de me retrucar. Até porque quando tu disser isso, tu dizendo ou não, o adolescente às vezes ele vai sair, ele vai ficar brabo, ele vai pra dentro do quarto, e tu tem que respeitar esse tempo dele, e tu também vai esfriar a tua cabeça. E talvez quando os dois estiverem melhor, vocês podem retomar sobre como foi a conversa. Mas na hora, né, que a gente fala que tá todo mundo, tu cumpre a tua função, que naquele momento chega de videogame, e depois vocês aprofundem isso, não naquela hora. Porque realmente é cala a boca pra lá, é cala a boca pra cá, e não é saudável, né? Sabe o que eu vejo? Quero falar 2 coisas sobre esse tema aqui. Primeiro que talvez a terapeuta tenha uma linha, né? E como eu disse, o Adler e o Freud, eles são... Eu não falei isso, é que falo tanto isso. Não. O Adler e o Freud, eles são conterrâneos e contemporâneos. Eles chegaram a trabalhar juntos. Existem, e são linhas diferentes da psicologia, porque eles divergiam. As suas visões de mundo eram muito diferentes. Então eu vejo que existem algumas terapeutas que têm uma visão bastante clara sobre esses limites e de uma maneira de colocar esse limite, o que significa esse corte e tudo mais. Mas como eu disse, a disciplina positiva vem dos estudos do Adler. E aí, nesse caso do retrucando, eu utilizo, dentro de mim já está bastante introjetado isso, Diana. Claro que às vezes eu também me perco, às vezes aperto o meu botão emocional de uma maneira, né, que eu posso me atrapalhar assim, né, ficar mais exaltada, mas o que funciona muito? Quando os meus filhos, mais o meu mais velho, fica retrucando muito, às vezes eu dou um limite que é meu. Chega, agora eu não tô mais disposta a conversar sobre isso. Né? Ou às vezes se ele se excede, porque o meu filho mais velho ele tem uns ataques assim de raiva, né, pré-adolescente. E não, agora a gente não está mais em condições de falar sobre isso. Nós vamos ter que falar isso em outro momento. Então, eu te convido, Diana, a talvez experimentar isso, né? Porque quando a gente fica batendo boca, falando muito, né? Realmente pode não ser produtivo. Eu acho que pode estar rolando aí uma disputa de poder. Mas, e aí tem várias coisas para a gente ler sobre isso, né? Deixa eu ver o que mais. A Diana fala que é importante dar explicação, dar oportunidade. Talvez me perco nesse time, dou explicações demais. Às vezes a gente fala muito, né? E dá espaço para esse retrucar.
Às vezes esse limite, né, a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, que a disciplina positiva fala, é isso. Às vezes eu tenho que mostrar que eu tenho um limite. Não, para mim agora eu não vou além. Agora deu. Nós vamos conversar sobre isso em outro momento, mas nesse momento acabou o videogame. Você precisa de mais quantos minutos para acabar essa partida? Tá, ok. Terminou essa partida, então você desliga e a gente vai conversar de novo. Coisas assim. Tô jogando exemplos, né? Amada, tem mais aqui. Deixa eu ver. Olha, eu gosto muito quando as pessoas... Simone Caetano pediu para mandar um beijo. Enfim. Agora... Mais alguma dúvida? E nesse momento, como encerrar o assunto? Agora eu fiquei em dúvida, que momento? Esse da discussão, será? Pois é, passou, eu acho que um tempo, né? Colocamos a determinação ou não? Então, gente, determinação, eu diria que pra gente, a gente acaba usando isso, mas a firmeza e a gentileza. Porque eu acho que é difícil a gente aprender, pra mim. É isso mesmo, Dani. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Pra mim é difícil, porque assim, ó, minha mãe, bem afetuosa, mas quando era firme e ficava muito braba. Pra mim é difícil ainda hoje, é um desafio, eu prefiro essa palavra do que falar difícil. Quando eu tô braba e quando eu preciso colocar firmeza, continuar sendo gentil. Esse ainda é um grande desafio, porque às vezes eu tô na firmeza, né? E às vezes eles falam, uou, mas tá só na firmeza hoje? É que os teus têm pós-graduação já, né? A gentileza. Pois é, porque agora foi demais. E porque a gente tem limite também. E, gente, quando a gente mostra para os nossos filhos, né, Simone? Eu gosto muito de falar isso. E quando a gente mostra para os nossos filhos que a gente não acerta sempre e que tá tudo bem, a gente também tá modelando uma coisa, né? Sim. Teve uma vez, um dia ali, sei lá, eu pedi para André, disse, André, me alcança, sei lá, eu não me lembro o que foi, a manteiga, me alcança a manteiga. Assim, me alcança a manteiga? E o Henrique, você não foi gentil com o papai, você não pediu, por favor. E eu sempre digo, Henrique, você tem que ser gentil com as pessoas. E eu falo muito gentil, a palavra gentil para mim é uma palavra que... Gentileza em tudo. E aí eu disse, é verdade. E é isso que é interessante. É verdade, meu filho, obrigada por tu me lembrares que eu não fui gentil com o teu pai. E a gente deu risada, eu disse, por favor, meu amor, me alcance a manteiga. Mas assim, gente, eles acabam se habituando, né, com a gentileza. E quando a gente não fez, que não foi nenhuma briga, mas faltou o por favor, né? Então, eles já corrigem a gente e a gente tem que admitir. Errei, não fiz isso. E isso, assim, não deixa a gente mais fraco, mas bem pelo contrário, eles ficam extremamente orgulhosos, né? De que a gente tá assumindo que tem alguma coisa que não tá legal. Olha ali, ó. Ai, a Milena, agora que eu vi, querida. Então... Deixa eu ver. Eu acabei de descobrir um negócio aqui que eu não sabia. Umas coisas das perguntas. Olha aqui, gente. Eu não manjo. É bem difícil. Bom, agora eu me perdi aqui. Vamos continuar. Esse Instagram, eu ainda não sei lidar completamente com ele. Sabe que me veio uma lembrança agora? Eu tô sem relógio para saber do tempo hoje. Mas me veio uma lembrança que eu adoro contar. Será que dá para eu contar? E aí a gente vai desse fio... A gente estava almoçando, isso antes da pandemia, né? Almoçando num shopping, praça de alimentação. As crianças, meus filhos, quiseram comer massa chinesa, isso em Caxias ainda. E a gente pediu um outro prato. Então, o deles estava pronto, eles comeram, a gente esperando o nosso prato chegar. Quando chegou, a Camila começou a falar que queria chiclete. E a gente tinha falado que... Chiclete, Simone, nem fiz chiclete. Sem açúcar, pode. Era o que eu tinha, era sem açúcar. Aí, e ela falou assim, eu quero chiclete. E a gente tinha falado que ia tomar um sorvete depois de sobremesa, alguma coisa assim. E o nosso prato recém chegou e começou aquela função de chiclete. Eu falei, não, agora não, né? Agora a gente tá almoçando, mas a gente já terminou.
E foi para mexer na minha bolsa. Isso é uma coisa que eu acho limite rígido aqui, né? Não gosto que abra minha bolsa e mexa. Acho desrespeitoso. E a gente conversa sobre isso. Foi para mexer na minha bolsa. Falei, não é para mexer na minha bolsa agora. Aí seguiu, terminamos de comer. Aí ela disse, tá aí agora, né, o chiclete. Só que foi uma coisa... Ai, a Fê me dando dicas, gente. Clica no Ai, ouvir. agora eu vi. Beleza. E aí, terminamos de comer e ela começou de novo com aquela insistência da história do chiclete. Aí, eu falei assim, tá, olha só, me pegaram, né? Eu adoro quando eles me pegam. Eu achei que tava fazendo as escolhas limitadas. Ok, vocês querem o chiclete ou o sorvete depois? Daí ela falou, por que, mãe? Eu falei, não, quero saber se vocês querem o chiclete ou o sorvete. E o Rafa, assim, na perpendicular, assim, ficou me olhando. Por que mesmo que não pode ser os dois? A cara da Simone. Eu tô louca pra ver onde é que vai terminar. Aí Tô eu imaginando. disse, ué, porque é pra escolher uma coisa ou outra, os dois não. Ela não pode pegar o chiclete agora e depois o sorvete? Aí eu falei, não, é um ou outro. Escolhas limitadas, entre aspas. Que eu tinha ficado irritada com a insistência Autoritária. na hora que eu tava comendo, querendo não ser interrompida com esse tipo de coisa, né? Aí ele falou assim, mas por que, mãe? Não tô entendendo. Eu falei, porque vocês ficaram me incomodando na hora que eu tava querendo comer. Ah, então isso é uma punição? É. Uma Veja punição delicada, Aí- gentil. Não, aí o Alan na minha frente, meu marido, estourou, né? Eu falei assim, tá bom, vocês dois. Como o Pode chiclete. comer o chiclete, depois vai pegar o sorvete. Por quê? E Porque a doeu, criança... Dani? Não, mas era eu que tava errada. É o né? poder, né? Que dá aquele empoderamento. E tu diz, não, pra quê? Exatamente. Então, assim, me pegaram. E por que eu tô contando isso? O que na minha cabeça isso pode ser útil? Que quando a criança, ela vivencia uma educação mais conectada mesmo, onde existe esse respeito mútuo, né? Onde ela percebe, ela acaba percebendo mais essas nuances. Como sai dessa, Diana? Dei risada, porque era eu que estava me enrolando nas minhas próprias armas, né? Mas- Foi isso que eu fiz. Eu ri e deixei, porque era eu que estava errada ali. E aí vira conversa, risada de todo mundo. Mas o que eu acho legal disso? Que quando a criança tem uma rotina na sua vida de ser respeitada, de poder ter escolhas, de ter uma noção do que é uma manipulação, do que é punição, do que é respeito de fato, eles ficam atentos a isso. Então eu vejo que são seres humanos. Alan, você fica passando Ele atrás. passou agora. A Ariane falou aqui, oi Alan, querido. Vai uma banana. Quando a gente, tudo acontece numa quarentena, né? Tudo. Eles têm mais, mas voltando pro fio da meada, eles têm mais noção e é mais difícil de serem seres humanos que vão ser manipulados. E aí, isso me faz lembrar, eu não sei se vem alguma coisa na tua mente, Simone, agora, mas tem uma parte do livro de comunicação não violenta que para mim é muito, e que foi a primeira coisa assim que me marcou muito, 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 que tá aqui nessa página, super marcadinho, ó, que o Marshall, que é o autor desse livro, outra indicação, então, né, fala assim, compartilho dos sentimentos do romancista e jornalista francês Georges Bernanos quando escreve. Vamos terminar em alto nível aqui. Isso aqui eu fiquei meses, na época que eu era rígida, né? E achava que as coisas tinham que ser do jeito que eu achava e que filho tinha que obedecer. E eu acabei de ver a Cláudia Tessari entrando. Ela sabe muito bem de quando eu era assim, né, Cláudia? E aí o Georges Bernanos fala o seguinte. Já acredito há muito tempo que se a eficiência cada vez maior da tecnologia de destruição um dia fizer que nossa espécie desapareça da Terra, não terá sido a crueldade
a responsável por nossa extinção. Menos ainda a indignação que a crueldade desperta ou as represálias e vinganças que ela atrai. Mas sim, a docilidade, a falta de responsabilidade do homem moderno, sua desprezível aceitação subserviente de qualquer decreto comum. Os horrores que já vimos, os horrores ainda maiores que logo veremos, são sinal não de que os homens rebeldes, insubordinados e indomáveis estejam aumentando em número no mundo todo, e sim de que aumenta constantemente o número de homens obedientes e dóceis. Ou seja, o que a gente quer para os nossos filhos é que eles sejam obedientes, ou a gente quer que eles tenham senso crítico? Sabe que quando a gente está fazendo a criança, o adolescente e estimulando eles a fazer aquilo, achar o erro, o que podemos fazer, buscar soluções, a gente não tem que pensar naquela solução agora, do joguinho de quebra-cabeça que ele não está conseguindo. Ele está talvez trabalhando numa empresa, ele está trabalhando com uma equipe, ele vai ter que achar uma solução de um problema, é a parceria, somos um time, o respeito um pelo outro. Então, a gente está trilhando isso neles. Então, o que a gente quer? A gente quer um obediente que não tenha uma expressão nenhuma na vida adulta? Não. Claro, a gente quer uma criança que colabore, colaborativa, com as nossas ideais, com o que a gente tem para ensinar, sim. Mas quando a gente permite, a gente tenta colocar para nós o que nós achamos certo, e a gente escuta eles, o que eles pensam sobre isso, eles estão raciocinando, eles estão tendo uma opinião sobre um assunto que talvez a gente nem concorde com eles, mas a gente fez eles elaborarem, né, um raciocínio sobre isso. Então a gente tem que pensar não em resolver, nós vamos estar resolvendo o problema do dia ali, daquele momentinho das 9 da manhã que deu um problema em casa, sabe? A gente está construindo eles. E como eu tenho o filho único, né, que a gente fala, então o que eu quero para o meu filho único? Entendeu? Eu quero que ele seja o mais velho ou eu quero que ele seja o mais novo? Quando a gente tem mais de um, eu quero que o meu seja o mais velho. Então, eu é que vou decidir do filho único o quanto que ele vai ser mais responsável ou o quanto que ele vai ser o meu caçulinha mimadinho, que eu dou tudo. Porque ele é um só, a disputa dele, não existe uma disputa dentro de casa com os irmãos, que é super saudável essa disputa, né? Então, eu tenho que fazer ele ser o mais velho, aquele que vai construir, né? Que vai junto com a gente, né? Com os pais. Então, eu acho bem importante essa elaboração deles. A gente está encerrando, Simone. Tem 20 segundos. Eu queria agradecer muito você. Foi um papo bem gostoso. Um beijo bem grande. Me senti mais pertinho de ti, te olhando assim. Que gostoso. Saudade. Obrigada a todo mundo que participou. Foi muito bom a gente estar junto aqui falando sobre isso. E um beijo bem grande para todo mundo.